Fala galera! No vídeo de hoje nós iremos comentar sobre o livro de Apocalipse. Então, caso você tenha algo para dizer sobre este livro, deixe aqui nos comentários para que possamos aprender juntos. É sempre bom lembrar que nós somos uma célula de jovens e adolescentes, então não somos profissionais, mas estudamos a palavra de Deus com muito amor. Então, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bora lá? Peço que a Ju, se a Ju puder me ajudar, que essa parte, pelo menos esse capítulo 10 é uma parte que exige muita interpretação, né? Interpretação dos acontecimentos. Então, o capítulo é curto, são 11 versículos, bem curtinho mesmo, porém é uma grande interpretação. Vamos lá, começando aqui no... Como ele é curto, o que vocês acham da gente lendo e interpretando? Versículo por versículo. O que vocês acham? Eu acho melhor. Beleza, então eu vou... Também. Eu tava fazendo assim porque, nossa, é muito difícil interpretar de uma vez só. O Apocalipse tem que ir em parte. Então eu vou lendo aqui e a gente vai interpretando parte por parte. Então vi outro anjo, forte, que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol, e as pernas eram como a coluna de fogo. Podem ir começando a interpretar, que eu só vou pegar o óculos e já volto. Pera aí que eu já falo. Tô só procurando um negócio aqui. Voltei. Então, vamos lá. Só um minuto. Tá. Bora lá. Então, nesse primeiro versículo, alguns comentaristas da Bíblia, enfim, eles veem esse anjo como Jesus, sabe? Não é uma coisa, um fato explícito, não. Mas, deixa eu ver, depois que saiu o eco. Mas alguns passei o eco, o cachorro começa a latir. Mas alguns comentaristas veem esse anjo, né? O anjo que tinha o rosto como o sol e as pernas como a coluna de fogo. Eles veem como se fosse Jesus, esse anjo. Porém, tem alguns que não vêm. Vocês querem comentar alguma coisa? Pera aí, eu tô falando e eu esqueci que tinha que ligar o microfone. Eu liguei só a câmera. De boa. Eu tô só arrumando aqui aquele negócio de apoiar o celular que eu nunca lembro o nome. Tripé? Pra mim. Nem é um tripé, é tipo um... Nem sei falar, eu não sei nem explicar. Porque ele é um negócio que meio que se move assim, você pode... Então, o meu livro, óbvio que a Bíblia, ela não é explícita em dizer que é Jesus. Mas a Bíblia ela se refere várias vezes a Jesus como um anjo, né? Então, o livro aqui, pelas características que descreve o anjo, prova que é Jesus. Ele fala lá, esse anjo é Jesus porque em Apocalipse 7:2, eles referem-se a Jesus como um anjo do nascente do sol. Em Apocalipse 8:3, fala que ele é o anjo que carrega o incensário com as orações dos santos. Em Apocalipse 18:1, fala que ele é o anjo com grande autoridade, ilumina a terra com a sua glória. Então, ele já se refere a Jesus como anjo em várias passagens em Apocalipse. E no Velho Testamento também, você não vai achar Jesus em nenhum momento no Velho Testamento, né? Só realmente como referindo como o anjo do Senhor. E aí ele se fala que é realmente como Jesus, porque no versículo 1 ele começa falando que está vestido a sua roupa era uma nuvem.
Então, em Mateus 24:30 e Mateus 26:24, fala que Jesus ele virá sobre as nuvens. Mas aqui não está falando que ele virá sobre as nuvens, aqui está falando que ele está vestido com nuvens. Então, isso mostra que a vinda aqui do Senhor ainda é uma vinda em secreto. Ainda não é para aquela vinda de que todo olho verá, entendeu? Ainda é uma vinda em secreto. E é legal falar que Apocalipse 10 e 11 são dois parênteses na sétima trombeta. Então, é um parênteses, Apocalipse 10 e 11 fala de um tempo determinado antes da sétima trombeta, que é do período da sexta trombeta até a sétima. Ele se refere. Aí, em segundo lugar, que a gente está no versículo 1 ainda, né? O versículo 1 fala de várias características. Fala que ele tem um arco-íris sobre a cabeça. E esse arco-íris é o mesmo arco-íris que circunda o trono de Deus. Quando a gente estudou lá sobre a sala do trono, Apocalipse 4:3, não sei se vocês lembram que fala que tem um arco-íris assim, em volta do trono de Deus, em cima do trono de Deus. Esse arco-íris que está na cabeça, sobre a cabeça, é o mesmo arco-íris que circunda o trono de Deus. E esse arco-íris é o arco-íris da aliança de Deus com o homem, que está lá em Gênesis 9. Então, Deus fez uma aliança com o homem, e isso indica que o julgamento de Cristo é feito de acordo com a aliança. Então, esse arco-íris simboliza a aliança, então significa que quando ele vir, o julgamento dele também será com uma aliança. E a terceira característica do anjo, fala lá no versículo 1 ainda, que o rosto dele é como o sol. E quando João viu Jesus lá em Apocalipse 1:16, João se refere a Jesus, ele vê Jesus e começa a descrever Jesus, né, lá em Apocalipse 1. E lá no versículo 16 ele fala que o rosto dele era como o rosto do sol. Então, mais uma coisa que prova que esse anjo é Jesus. E depois ele termina falando que os pés dele são como coluna de fogo. E lá em Êxodo 19:18 fala que quando Deus desceu sobre o Monte Sinai para entregar os 10 mandamentos, o povo de Israel viu um monte fumegando e ele viu colunas de fogo ardendo, de modo que ninguém podia se aproximar do monte. Então, essa coluna de fogo simboliza o julgamento de Deus. E os pés na coluna de fogo, e os pés de fogo significa que ele vem para julgar. Então, a gente ainda está no versículo 1. A gente ainda está no versículo 1, né? Sim, termina aqui. Que os pés deles são como colunas de fogo. Então, o fogo simboliza julgamento na Bíblia. Então, os pés de fogo significa que ele está vindo nesse momento para julgar. E aí acaba o que eu tenho para falar do versículo 1. Tava acendendo aqui a luz, tava tenso. Mas é louco, né, mano? É que Paulo, ele não tem palavras para descrever, e como ele acaba escrevendo essas coisas sobrenaturais, e enfim, vocês entendem? É muito louco, sério. Eu gosto pra caramba. Enfim, mais alguma coisa? Já vamos para o segundo capítulo? Versículo, desculpe. Eu vou ler aqui, qualquer coisa a gente volta. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, essa parte de livrinho, eu vou falar aqui, é uma coisa que, quando eu estava estudando esse versículo, eu achei, porém, eu não vou ter as fontes certinhas, então vai de novo para aquela aba do achismo. Então, a gente podia fazer uma série no canal, né? Só de cortes da parte que a gente fala achismos teológicos. Mas, perfeito. Já tô aqui, viu? Eis-me aqui. Mas enfim, que no caso, que agora vai ficar muito complexo, mas quando eu achar, semana que vem, eu venho aqui e falo pra vocês. Mas Davi, se eu não me engano, tinha alguma coisa com um livro, não sei o que pediu pra ele fechar e não ler, enfim, uma coisa assim, tipo, vocês não estão entendendo nada, mas enfim. E também muitos comentaristas bíblicos falam que, tipo, liga esse livro de Davi com esse livro que esse anjo estava, que não sei o que. Então, eles ligam muito isso. Se eu achar aqui, eu falo pra vocês, mas provavelmente eu não irei achar. Consegui entrar. É pra falar o quê? É pra falar do livrinho? É pra falar do versículo, se vocês tiverem alguma coisa pra falar desse versículo.
É porque esse daí já entra, tipo, num contexto, né? Porque ele começa a falar do livrinho e daí começa a falar coisas... Então, eu vou ir até a parte do livrinho, tá? Então, eu vou ler um pouquinho mais pra frente. Vamos lá, capítulo, versículo... Quer falar, Zay? Ou Ju? Não? Vamos lá. Versículo 3. E gritou com voz muito forte, que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falavam, No momento que... Desculpa, gente. Ele gritou com uma voz muito forte, que parecia rugidos de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrevendo, mas houve uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que 7 trovões disseram. Não escreva nada. Depois o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo sempre, que ele criou os céus e a terra, o mar e tudo que existe neles. E o juramento foi este: não vai demorar mais. Gente, que segredo mais secreto. Que segredo mais secreto. Ai, ficaria lindo. Todo mundo que tá aqui com a câmera ligada. Ai, meu Deus. Mas... Então é isso. Vocês entenderam? Vocês querem que eu leia mais uma vez para pegar de novo? Pelo que eu entendi, o trovão era a voz de Deus. Não sei, esqueci agora quem tava escrevendo, que eu não tava prestando atenção no início. Quem tá escrevendo a carta? É. Quem está escrevendo a carta de Apocalipse é João. Porém, quem então está era aqui... Porém, nesse contexto, está falando que João estava tendo a visão, e nessa visão, aqui ó, e ele está escrevendo o que ele viu na visão. Aí aqui no versículo 3 fala: e grita com uma voz forte, que parecia rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falavam, eu ia escrever, mas uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que esses trovões disseram, não escreva nada. Então João estava lá vendo a visão, não sei o quê, e ele viu os trovões falando. Que no caso eu acho que é alguma coisa inanimada. Mas eu fiquei numa certa dúvida. Essa pessoa, era ele que estava ouvindo os trovões ou ele não ouviu nenhum trovão? Então, Ju, você poderia ajudar-nos? Tá perguntando se o quê? Se ele que ouviu o trovão? Se foi ele que ouviu o trovão ou se ele viu alguém ouvir. Vou simplificar a pergunta da Zay. Essa parte de ouvir o trovão e piripopó é algo mais inanimado ou é algo interpretativo? Ou é algo Vocês entenderam? Não vou tentar repetir de novo. Dicção tá como? Então, ele não ouviu um trovão. É como se ele ouvisse uma voz de trovão. A Bíblia relata várias vezes que ouviu vozes de trovões, vozes de relâmpagos. Não quer dizer que ele ouviu um trovão, mas uma voz que seja forte. O trovão, quando você escuta, ele amedronta, assim, ele treme seu corpo. É isso que ele quer dizer quando ele escuta uma voz de trovão. Mas ele escutou literalmente uma voz dizendo alguma coisa que não foi permitido a ele dizer. Por que não foi permitido a ele dizer? Porque provavelmente tem algo a ver com a volta de Jesus. Então era ele e não outra pessoa que ele estava vendo. Não, é ele mesmo. Tudo que era isso que eu queria entender. É isso mesmo, tem a ver com... É ele. E é bom... Sobre o livrinho, eu li esses dias, inclusive, eu vim até procurar, porque quando eu vejo um capítulo um parágrafo muito legal, eu anoto. Página 60, parágrafo 2. Tá certo. Tem que ser assim mesmo. E funcionou. Nossa, eu tô falando aqui com o microfone desligado, mas tá certo. Tem que ter anotações, é muito importante isso. Gente, desculpa se eu ler, mas é porque, obviamente, eu não sei tudo de cor, é muito difícil, né? Justo. Então, tipo assim, eu anoto, eu lembro mais ou menos, mas pra falar, assim, é melhor, né, dar uma lida, uma olhada assim. E aí eu lembrei que o livrinho... A Maria é perguntadeira e ia reclamar de uma outra pessoa por não saber a resposta? Jamais. Então, eu desculpa se eu ler aí, mas assim, tipo, esse livrinho é muito legal, que o livro tem um capítulo que ele aborda isso. Você vai falar, Rafa? Não. É que eu tô me preparando aqui, que eu peguei outro celular, mas enfim, podem continuar. Tá.
E é muito legal porque ele fala do Velho Testamento, que no Velho Testamento tinha meio que realmente, literalmente um testamento, né, sobre terra, sobre posse de terra. Então, o que aconteceu? A gente vê lá quando eles vão tomar a terra prometida, muito legal, tipo assim, é umas coisas assim que a gente nunca ia imaginar. E aí, quando eles iam pegar a terra prometida, o que acontece? Deus falou para separar uma terra para cada tribo. Por quê? Deus não queria que nenhum deles ficasse pobre, por exemplo, porque o valor não era dinheiro naquela época, era terra. Então, se eles perdessem a terra deles, eles teriam uma dificuldade econômica. E Deus também não queria uma superlotação de dinheiro, né? Tipo assim, ele fala aqui no livro, né? Não é para uma pessoa, uma tribo ficar com todas as terras. Então, tipo assim, fez uma divisão para cada tribo ficar com espaço de terra e cada família ficar com espaço de terra dessa tribo. Só que quando uma família, uma tribo, uma das tribos, alguém não conseguia manter aquela terra, ou tinha que pagar alguma dívida e acabava tendo que vender aquela terra, ela tinha que vender, então ela ia perante o juiz e ele fazia ele anotava, ele escrevia todos os detalhes daquela terra. Tem uma árvore, tem um poço, tem aquilo, tudo sobre aquela terra. E aquela pessoa vendia aquela terra. Só que uma pessoa da família dela, quando tivesse, por exemplo, alguém conseguia se restabelecer, conseguia dinheiro novamente para se restabelecer e queria a terra de volta para permanecer sendo da família, aquela pessoa poderia reivindicar aquela terra e comprar novamente pelo preço que foi vendido. Só que precisava ser da família, uma pessoa da família poderia reivindicar aquela terra para a família. Então ele ia lá, comprava a terra, pegava aquele, esqueci o nome agora, mas que estava aquele escrito, e comprava e reivindicava a terra para voltar a ser da família. Então, quando ele fazia isso, aquele livro, aquele pedaço de papel era selado. E é exatamente isso que é o livro que está falando em Apocalipse. É um livro que trata de direitos e obrigações. Está falando aqui, nas mãos de Deus, o juiz de toda a terra. Então, Deus, ele é o juiz nessa história. Ou seja, ele tem o contrato, ele tem o contrato de toda aquela terra. Ele é o juiz, ele é o dono da terra. Só que o homem no Éden perdeu a terra, né? A terra era de Adão, era do homem. Só que pelo pecado ele perdeu aquela terra. Então, só que por quê? Por que João chora? Falando do livrinho, por que João chora quando ele vê que ninguém conseguia abrir o livro? Porque o livro é como um testamento. O livro também é como um testamento. Você só consegue abrir um testamento quando uma pessoa morre. Só que Deus não morre. Deus é eterno. Então João chorava porque Deus é eterno. Ninguém poderia abrir aquele livro. Por isso que Jesus, ele é o único digno de abrir o livro. Porque como Jesus também é Deus. E Jesus, ao morrer naquela cruz, ele representou a morte e a ressurreição de Deus. Então ele é o único digno de abrir o livro. Por causa disso, porque ele é Deus, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é Jesus, e ele se tornou homem para morrer por nós. Por isso que ele é o único digno. Ao mesmo tempo que ele é 100% homem, ele é 100% Deus, então... Cara, mas pensa, Ele é uma pessoa só, dona da terra toda. E é a coisa que mais comprova aquela parte que a gente fala que Deus é a ponte, né? Ao mesmo tempo que ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Então, ao mesmo tempo que ele pode fazer, que ele sofre tentações, porém, ele não pode pecar, porque ele é 100% Deus. Isso é louco isso, sério. Exatamente isso. E daí fala que aquele livro, ele contém a promessa de Deus, né? Então, como aquele livro é como um testamento. Então, aquele livro só pode ser aberto por Jesus, o Filho de Deus, porque ele é o único que, como Deus, ele morreu. Então, ele é o único digno. No entanto, como o livro da redenção, apenas pode ser aberto por um parente próximo. Então, quando aquela terra ela ia ser reivindicada, só podia ser reivindicada por um parente próximo da pessoa que vendeu, pela família. Então, Jesus, ele é o único que poderia reivindicar aquele livro. Por quê? Porque ele era filho de Deus, mas ele veio à terra e se tornou filho do homem. Se tornando filho do homem, ele se tornou como nós. Então, ele é o nosso parente próximo, porque ele é o nosso irmão. E ele se tornou o primeiro, a Bíblia fala que ele era o unigênito, mas de repente, através do sacrifício, ele se tornou o primogênito.
primogênito de muitos filhos de Deus. Então ele se tornou homem para se tornar nosso parente próximo, e como nosso parente próximo, ele pode reivindicar a terra, né, a nossa terra, por isso que ele vai vir estabelecer o reino dele. Ele vai reivindicar a terra para Deus, que é o juiz, que está com toda essa terra na mão, porque ele é o dono da terra. Cara, isso é muito doido. Então, ele se tornou o filho do homem, e quando ele se tornou isso, ele se qualificou para readquirir a terra que a gente havia perdido. O homem perdeu a terra, Adão perdeu a terra, e a gente não teria como ter de volta, porque a gente não tem condição de readquirir a nossa terra. Então Jesus se tornou nosso parente, né? Ele se tornou homem para reivindicar essa terra, e também esse é o motivo que só ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Ele é o único capaz de quitar a nossa dívida. É isso que ele vai fazer, ele quitou a nossa dívida. Então a terra volta a ser nossa, por isso que ele vai vir reestabelecer a terra. Ele, sendo 100% homem, entende 100% dos nossos problemas e do nosso pecado. Nossa, gente, surreal. Minha cabeça tá assim, ó. Sério, surreal isso. É muito legal quando a gente vê o contexto Isso é doido. das regras passadas, porque a gente começa a aplicar isso na Bíblia e a gente fica pensando, cara, mano, nunca ia pensar nisso na vida. Pior que é isso mesmo, gente. Mano, nossa, gente. Deus é top. Continuando aqui. Eu vou ler até um pouquinho antes, só pra pegar o contexto, tá? Cadê o juramento? Eu vou... E fez um juramento em nome de Deus, que vive para tudo sempre, que criou os céus e a terra, o mar e tudo que existe neles. O juramento foi esse: não vai demorar mais. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então a voz do céu que tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo: vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, e pegue o livro aberto que ele tem na mão. E fui e pedi ao anjo o livrinho, e ele me disse: pega o livro e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho da sua mão e o comi. E na minha boca ele era doce, como mel, mas depois o engoli, meu estômago ficou azedo. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Uma coisa que me deixou com um pouco atrás da orelha, quando ele falou que os profetas também sabiam, que tinham feito a promessa também para os profetas, ou seja, ele falou para todos os profetas? Então, os profetas aí, quando ele fala, é no caso da palavra de Deus. Que quando Jesus estava homem, não Jesus, mas enfim, quando a palavra do evangelho, sabe? Tipo, falar para os profetas, cadê? É o versículo 7, né? Aqui é o versículo 7. Quando o sétimo anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá seu plano secreto, como anunciou aos seus servos e profetas. Então, o seu plano secreto seria voltar e salvar o seu povo, entendeu? Que isso ele já anunciou para os profetas, para Paulo, para o próprio João. Eu achei que seria aquilo que ele tinha anunciado também para João. Não, para João. Na hora do trovão. Não, aqui no caso é um contexto diferente. Esse anúncio, pelo menos pelo que eu entendi, se eu estiver errado, Ju, pode me corrigir. Mas no caso é o que o evangelho em si, a volta de Deus. É isso mesmo, Rafa. Tá querendo dizer de todas as pessoas que ele anunciou. Abraão, quando vai sacrificar o filho dele, ele fala assim: não se preocupe, Deus vai preparar o cordeiro. Ele viu o cordeiro sendo preparado. É literal e ao mesmo tempo é uma visão, assim, é muito doido, assim. Mas é legal falar que do versículo 2 em diante, antes dele comer o livro, além de descrever Jesus, ele também dá 3 sinais. Então, João, ele vê 3 sinais, né? O primeiro sinal é que ele tem esse anjo tem um livrinho na mão, que é o que a gente falou agora. O segundo sinal é... Cadê? Deixa eu achar aqui. O segundo sinal aqui é considerado, o fato do pé, né? Se a gente ler, ele vai falar lá que o pé direito está sobre o mar e o esquerdo está sobre a terra.
E o livro ele fala que é muito legal a gente lembrar que quando os israelitas eles estavam se preparando para entrar na terra prometida, na terra da promessa, o Senhor disse para eles, lá em Josué 1:3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, colocar os pés, segundo a palavra de Deus, significa tomar posse. Então, Deus falou, onde você colocar o seu pé, vai ser dado. Então, quando aqui está falando, ele está querendo dizer tomar posse. Agora, significa que ele vem para tomar posse da terra, porque um pé dele está sobre a terra e um sobre o mar. Então, significa que esse anjo, né, Jesus, ele está vindo para tomar posse da terra. Assim como Deus mandou que Israel pisasse na terra prometida para que eles se apropriassem dela, assim também o Senhor Jesus, ele vem se apropriar da terra que está falando lá em Salmos 2. Então, essa é a profecia que está falando em Salmos 2, que fala assim, Salmos 2, 7 e 8. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e a extremidade da terra por sua possessão. Então aqui, quando isso acontecer, vai estar se cumprindo a profecia de Salmos 2, que Deus estará dando a Jesus, ele colocando os pés, ele estará tomando posse da terra, assim como Israel teve que pisar para tomar posse da terra. Então esse é o segundo sinal. O livrinho, esse é o segundo sinal, que simboliza tomar posse. E o terceiro sinal é que fala que ele é como leão. E, na verdade, ele rugiu como leão, né? Fala que ouviu, mas, na verdade, ele rugiu como leão. E aí, o livro fala que, por causa disso, não tem dúvida que se trata de Jesus, pois ele é o leão da tribo de Judá. Provérbios diz que o rugido do leão é como a voz do rei. Fala assim, Provérbios. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas seu favor é como o orvalho sobre a terra. Então, o anjo bradou como leão, ou seja, Jesus bradou como leão. Isso significa que ele é o próprio rei, porque em Provérbios fala que um leão, ele brava como um rei, brame como um rei. Então, ele rugiu como um rei. Isso simboliza que ele é rei. E o nosso rei, ele é Cristo. Então, Cristo, ele é provocado a ira e a sua indignação ressoará sobre a terra. Então, significa que o evangelho, ele apresenta Jesus como cordeiro. A gente vê toda hora falando que ele é o cordeiro, porque nos evangelhos é o tempo de redenção, é o tempo que Jesus veio nos redimir. Mas em Apocalipse, ele aborda Jesus de uma forma diferente. Ele não é mais o cordeiro. Agora ele é o leão da tribo de Judá. O leão que pisa a cabeça da serpente. O leão que pisa a cabeça de Satanás. Então aqui ele é o leão que vence. Então ele não é mais um cordeiro que está sendo sacrificado. Aqui ele é um rei, porque o leão ele é um rei. Então aqui ele é um rei que está rugindo. E toda a terra vai ouvir, sobre toda a terra vai ressoar o rugido do nosso rei. Todos verão e todo ouvido ouvirá a voz do nosso rei. Uma posse que já é dele, por isso que ele fala, toma posse da bênção. E é interessante a gente perceber essa diferença do cordeiro pro leão que acontece em Apocalipse e nos evangelhos. Porque nos evangelhos a gente aprende que Jesus é aquela coisa amor, paz, daquele good vibes, e tipo assim, ele é isso, mas em Apocalipse a gente tem uma outra visão de Jesus, tem a visão da grandeza dele. Nos evangelhos a gente aprende, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele faz tudo pra você, mas no Apocalipse a gente vê, porém, ele é justo, ele cumpre o que ele fala, e a gente vê essa grandeza que ele tem em Apocalipse. Então, por exemplo, Apocalipse ele não muda, mas ele te dá uma outra perspectiva de como é Jesus, sabe? Que não é só aquele cara bonzinho, que é óbvio, ele é bom. Eu acho que vocês estão entendendo. Que não é aquele cara bonzinho, não, mas você tem que temer ele, você tem que ter temor a ele, porque é esse cara que, olha, ele é essa pessoa que tem justiça, que tem força, que cumpre a sua palavra, sabe? Por isso que ele fala, buscar em mim enquanto pode achar, porque nessa época aí ele tá de boas. Aqueles que não for procurar, vai sofrer o que aconteceu em Apocalipse.
é aquilo que a gente falou no capítulo passado, né? Ai daqueles que estiverem nos 3 ais, meu povo. Ai deles. E é exatamente isso, Rafa. Tipo, no evangelho, simboliza, ele é visto como um cordeiro porque simboliza a redenção. Mas aqui é mostrado, eu acho que você quis dizer isso, é mostrado uma nova faceta do caráter de Deus, uma nova forma de Deus. E aqui ele não é mais um cordeiro, gente, esquece. O cordeiro perdoa, o cordeiro reme, o cordeiro limpa. Aqui é o tempo, eu falei isso até na semana passada, acabou o tempo da graça e começou o tempo do juízo de Deus. Então, ele precisa ser o leão da tribo de Judá, porque ele vai julgar o homem, o mundo e vai julgar Satanás para a eternidade. Então, aqui ele não é mais um cordeiro, aqui ele é um leão. E é muito importante a gente ver isso, porque muitas vezes a dificuldade do jovem é porque a gente falou assim, da diferença do salvo para quem tem o galardão. Porque a gente acredita, mas tem gente que acredita e não faz nada, continua vivendo a vida normal. Eu acredito em Deus, mas eu não preciso ir pra igreja. Eu vejo vídeo no YouTube só. Gente, você tem que buscar, entendeu? Senão, aqui, ele não vai estar buscando só quem acredita. Aqui ele vai estar vendo também as nossas obras que vão ser cobradas de nós. Então, eu acho que falta isso, falta temer. Ninguém vê um leão e fica de boa na frente do leão, meu filho. Você fica morrendo de medo, roendo os dentes assim, já com medo dele, ó. Você não sabe o que o leão vai fazer. Aqui ele não é um cordeiro mansinho que você passa a mão, arranca como que é o cordeiro? Arranca a lã de boa, que o cordeiro fica tranquilo. Não, meu filho. Aqui ele é um leão. Passa a mão no leão pra ver se ele não arranca seu braço. A gente tem que temer a Deus também, porque essa é uma das facetas do caráter de Deus e de Jesus. Eu ia falar um negócio aqui, mas melhor deixar quieto. Bom, galera, eu acho que é isso. É um capítulo curto, porém conseguimos estender ele. Ah, já? Uma coisa. Quando aqui no finalzinho, né, que a gente leu, que falou sobre o livro, eu só não entendi direito, a Ju pode explicar pra gente, né? Essa simbologia dele comer o livro. Tipo, eu não entendi nada. Que primeiro fica doce, depois fica amargo, eu não entendi. Bom, posso falar meu achado? Vamos falar a teoria dos achados. Depois eu Como falo era meu. doce, no início, o doce que era dos evangelhos, que era o cordeiro, que era a mansa, essas coisas, depois virou azedo porque chegou o castigo. Bom, no caso, o que eu entendi dessa parte, lógico, o Ju já tá aí pesquisando pra explicar pra gente. Mas um pouquinho aqui antes, no versículo 7, quando ele fala lá dos profetas, de anunciar a palavra, eu acho que aqui no comer o livro ele estava continuando falando da palavra. Que a palavra, não a palavra, mas o evangelho em si, a princípio é uma coisa doce, pacífica, mas não é assim, sabe? Você não vai, tipo, querer continuar na palavra de Deus achando que é uma coisa fácil. Não tipo uma coisa impossível, mas querendo ou não é uma coisa difícil. A gente vai sofrer tentações, a gente vai ser reprimido. Não no caso do Brasil, sabe? Porque o Brasil tem uma maioria cristã. Mas naquela época, em outros países, até tipo, na época agora, né, falando em outros países, você vai sofrer. Então, tipo, a princípio é doce, mas a partir do momento que você introduz mais na fé, não é uma coisa tão doce, sabe? Uma coisa amarga. Então, pelo menos, eu entendi assim. É isso mesmo, Rafa. Acertou o seu entendimento. aí é uma coisa mais simbólica mesmo, não tem um significado real igual o Voz de Trovão, assim, é uma coisa realmente mais de entendimento próprio. E tem até uma história aqui que retrata pra gente entender bem, pra gente entender de uma forma muito, muito simples. Então, o livro fala assim, que outra forma de eu compreender esse processo é olhando as porcelanas pintadas. Por quê? Quando uma porcelana ela é pintada, a princípio aquela tinta pode ser removida. Então, você pinta uma porcelana, você não gostou da cor, você não gostou da forma, deu errado, você consegue tirar aquela tinta. Mas a partir do momento que você pinta essa porcelana e essa porcelana pintada é levada ao fogo, a tinta impregna de tal forma na cerâmica que chega a fazer parte dela. Então, essa porcelana, nós somos a porcelana e a tinta é a palavra de Deus dentro de nós. Então, quando nós passamos pelo fogo, é literalmente isso que acontece. Quando nós passamos pelo fogo, a palavra de Deus ela tem que estar impregnada na gente. E no começo, ela é doce, ela é tranquila. Por quê? Quando a gente começa tem 2 momentos, né?
Quando a gente recebe a palavra de Deus, ela é doce. Quando a gente começa a entender a palavra de Deus, a gente fica, uau, mano, que incrível. Quando a gente começa a ter experiências com Deus, a gente fica, gente, como eu nunca vivi isso na minha vida, como que eu não vim para Jesus antes, como que, gente, isso é incrível, isso é maravilhoso. Você fica, assim, estagnado com tanta maravilha. Mas chega uma parte que essa palavra, tudo aquilo que a gente recebe, precisa ser digerido. E esse tempo de digestão da palavra de Deus é um tempo... São as guerras espirituais? Não é guerra, mas é assim, chega uma hora que a gente precisa, que nós entramos na prova para ver se realmente nós aprendemos aquilo, nós precisamos botar em prática. Então, a gente acha, eu vi isso num livro, num filme, quando a gente pede paciência para Deus, Deus vai nos dar paciência ou vai nos dar a oportunidade de sermos pacientes? Quando a gente pede amor a Deus, Deus vai nos dar amor ou ele vai nos dar a oportunidade de amarmos alguém? Quando a gente, entendeu? Quando a gente pede humildade para Deus, Deus vai nos dar humildade ou vai nos dar a oportunidade de sermos humildes? Então, essa é a parte amarga. Não é a parte que você só experimenta, que você só conhece, que você tem só a visão. É a parte que, depois que você recebeu tudo isso dentro de você, você precisa botar em prática tudo isso. Você precisa colocar. É a parte que você passa literalmente pelo fogo. O fogo, ele revela quem você é. Então, quando você digere a palavra de Deus, ela ficou amarga no estômago de João. Então, ela não ficou amarga na boca. No início, é doce, mas quando você precisa digerir, aquilo vai fazendo parte de você. Quando aquele alimento, na digestão, o que acontece? É tirado os nutrientes dele e entra dentro de você, entendeu? É utilizado aqueles nutrientes para o seu corpo, para o seu funcionamento melhor. Então, é literalmente isso. No estômago, quando você está digerindo a palavra de Deus, então aquilo começa a fazer parte de você e você precisa colocar aquilo em prática. E nem sempre isso é fácil. Nem sempre isso é tranquilo, nem sempre isso é de boa. É difícil colocar em prática. Até porque, né, a Bíblia não é fácil, gente. Ela é simples, mas não é fácil. Então, a gente precisa realmente da graça de Deus para conseguir isso. E é muito legal falar que João não foi o único que comeu esse livro. Jeremias também comeu e Ezequiel também comeu esse livro. E eles falam a mesma coisa, que no início é doce, mas no fim é amargo. E é muito legal falar que no final ele fala assim, que ele precisava comer, porque ele precisava, versículo 11, você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Então, por quê, gente? Ele só pôde anunciar essa mensagem, ele precisava comer a palavra de Deus, ele precisava comer aquele livro. E no começo era doce, depois era amargo, mas ele precisava digerir aquilo, ele precisava que aquilo fizesse parte dele. A palavra de Deus precisa fazer parte da gente. Por quê? Porque nós precisamos profetizar. Nós precisamos profetizar tudo que a gente está estudando aqui. A gente precisa avisar, a gente precisa falar, a gente precisa contar do amor de Deus. E essa é a parte que a gente só consegue profetizar, a gente só consegue falar de Jesus se a gente tem autonomia para falar dele. Eu não consigo falar de alguém que eu não conheço. Tipo assim, eu conheço o Rafael daqui, mas eu não convivo com ele todos os dias. Eu não sei as características dele, eu não sei o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, o que ele não faz. Porque eu não tenho intimidade com ele. Eu conheço ele só de vista, assim, via Teams, via Zoom, nossa, meu Deus, via Meet. Eu não tenho. Então, tem gente que tem um relacionamento assim com Jesus. Eu te vejo, eu te conheço, mas eu não tenho intimidade. Eu não posso falar do Rafael mais do que eu sei, porque eu não tenho intimidade com ele. É tipo um colega. Como que eu vou falar... Colega não, que eu considero amigo já do coração, assim. Mas assim, como que eu vou falar de alguém que eu não conheço? E tem gente que quer ser assim com Jesus. Nós não vamos conseguir profetizar para as nações. Olha aqui, tá falando para as nações, para todas as raças, para todas as línguas. Não é só na sua cidade, não, meu filho, é no mundo. E para reis, pessoas altas, pessoas que estão lá no alto da cadeia do capitalismo. Todas essas pessoas, nós somos chamadas para profetizar para todas. E como a gente vai fazer isso se a palavra não estiver dentro, fixada, estagnada dentro da gente? Não tem como. Então a gente precisa passar pela fase doce e pela fase amarga. Se você ainda tá na fase doce, não tem problema, se prepara que vai vir amargo. Quando vir amargo, você se prepara que aí vem a hora de profetizar tudo aquilo que nós temos aprendido e tirado de Deus. E aí, o que achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. Também não se esqueça de comentar o que Deus tocou no seu coração durante essa reunião.
E deixe o joinha, se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima! Fiquem com Deus. Tchau!